Vamos então para as nossas considerações finais, né, sobre digestão. E eu estou muito feliz, né, com os atendimentos que nós tivemos hoje, inclusive 4 pessoas online, pessoas que assistiram a palestra ontem, né, e já foram atendidas hoje à tarde. Glórias a Deus. E eu queria começar com 2 questionamentos que deixamos de fazer ontem, né? Uma internauta já me cobrou hoje. Foi sobre o jejum sem água. Ela perguntou ontem se é indicado, né? Qual a minha opinião? Queridos, eu não recomendo jejum sem água, tá? Eu acho muito perigoso isso, pela questão da desidratação. Eu sei que algumas pessoas, né, fazem aí com segurança. Tudo bem, se você conhece o seu corpo, já está acostumado a fazer, né? Mas você que nunca fez um jejum, vá devagar, tá? Coloque água, viu? Inclusive, eu sempre recomendo começar com água, chás digestivos e sucos. Sucos verdes, que são os únicos sucos que eu recomendo, né? São os sucos verdes, sucos que vão tratar, né, o corpo. Claro, tem alguns sucos de fruta também que tratam, mas cada caso é um caso. E procure fazer de maneira assistida. Se você nunca fez um jejum, procure um profissional para ver como é que está a sua saúde, né, sua nutrição, para elaborar um jejum que seja adequado para você e você fazer de maneira segura. E jejum tem que ser com frequência, viu? Jejum não é modinha, gente, tá? É algo para você levar para sua vida inteira, viu? Porque jejum é tratamento do corpo, tá? Da alma e da mente e do corpo. Por isso, eu recomendo com uma certa frequência. Eu mesmo pratico jejum toda semana. Um dia da semana, eu passo 24 horas sem mastigar nada. Meu jejum é só água e chás digestivos, tá? Mas quando eu comecei foi uma luta, porque a minha cabeça era aquela cabeça de glutonaria ainda, né? Que eu sempre fui, viu, gente? A glutonaria, ela não está ligada a pessoas obesas. Eu sempre fui magra e fui glutona, tá? E assim, a cabeça do glutão fica desesperado, né? O que vai ser? Eu vou ficar sem comer? Então, é uma angústia, né? A gente sofre uma angústia. Então, no começo foi, né, assim, muito difícil, mas aí o meu corpo foi acostumando, né? No começo eu queria comer fruta, queria tomar suco, tudo bem, comecei assim e foi bom porque foi um processo, né, devagar. Aí na outra semana eu já tirei as frutas, fiquei só com suco, chás e água. E aí fiquei assim durante uns meses, depois fui tirando os sucos e hoje eu faço só chás e água. E, gente, o corpo já está tão acostumado com essa rotina semanal que o meu corpo não sente falta de comida naquele dia. Não sente, é como se já estivesse esperando. No dia anterior já está esperando. Então não tem aquele desespero de estar preocupado com comida e nada disso. Quebra de jejum, gente, é sempre com coisas leves e de fácil digestão, tá? Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem quando praticam jejum. É quebrar o jejum com muita comida, né? Muito carboidrato, vai com muita fome, não. Tá? É uma maneira, né, que a gente fala, um hábito. Finalizar, né, o jejum. E é isso, né? Eu não recomendo fazer sem água, né? Eu prefiro colocar água. Por quê? Porque a água, ela participa do processo digestivo. Você está dando uma pausa na sua digestão.
E a água, ela tem trânsito livre, ela sai lavando, limpando, purificando, sabe? Então, ela vai ter um efeito ali no seu digestório, vai fazer super bem. É claro que você vai beber menos água, porque você não vai estar comendo nada, então o corpo não vai exigir tanta água como se você estivesse comendo, né? Então, sempre a exigência é menor, tá? E as considerações... tem mais alguma pergunta aí? Tá, a outra que fizeram foi sobre qual a diferença entre desbiose intestinal e síndrome do intestino irritável. Realmente, essas duas situações são muito confundidas, né? Porque os sintomas são quase iguais, tá? Quase iguais. A pessoa que tem desbiose e síndrome do intestino irritável, ela vai produzir muitos gases, tá? Os dois vão produzir muitos gases, principalmente com leguminosas, né? Que são aí os feijões, os grãos. Isso, os grãos, os leguminosas, né? São os grãos, feijões. E isso causa realmente E a diferença entre elas, de sintomas, quase nada de diferença. A diferença é porque a desbiose é só um desequilíbrio bacteriano, né? Você está com poucas bactérias no seu intestino, suas bactérias boas. Esse desequilíbrio causa isso, essa dificuldade aí, né, digestiva. E a síndrome do intestino irritável já é algo mais físico, né? É um probleminha lá de irritação, o nome já está dizendo. É uma irritação no trato intestinal e que causa, tudo que bate ali irrita, né? Como se fosse o estômago inflamado. Quem está com o estômago inflamado sabe como é que é, né? Bateu a comida, não dói, às vezes causa vômito, né? Fica com sensação de cheio. A mesma coisa acontece lá no intestino, quando ele está irritável, né? E é uma situação permanente, a pessoa fica todo o tempo assim. Então, é tratamento constante, é uma doença crônica, tá? A desbiose nem sempre é crônico, porque a gente consegue equilibrar, né, essas bactérias com o tratamento adequado, a gente consegue equilibrar. Demora um pouco, mas em torno de 1 a 2 anos a gente consegue equilibrar a flora, e aí é só manter, né? Cuidar aí para manter, evitando aqueles itens que a gente falou ontem à tarde, né, na alimentação. E, gente, cuidar da alimentação, tá? É simples, é tirar o que causa o problema. É simples isso, não é? Tirar o que causa o problema. Pronto, você sabe o que é que está causando problema. Outra coisa, o seu corpo, os sinais que o seu corpo dá são soberanos, tá? A qualquer médico, qualquer especialista, qualquer pessoa que vai te atender, ninguém tem autoridade que o seu corpo tem, tá? Então, se você come uma coisa e o seu corpo tem uma reação com aquele ingrediente, não sou eu que vou dizer para você para comer ou para deixar de comer, é o seu corpo, tá? Então, você precisa ter essa atenção, né, desses sinais que o corpo dá, tá? Isso é muito importante, porque você precisa se conhecer e conhecer o que está acontecendo. Para isso, você precisa saber o que é o normal. Por isso que a gente falou aqui da fisiologia, ensinamos o que é o normal. Não está dentro daquilo, então está anormal. Então, eu vou procurar saber o que foi, qual é o elemento, qual é o ingrediente que eu estou comendo ou bebendo que está causando isso aí, e procurar tirar da sua vida, simples assim. Mas alguns itens são viciantes, né? Como, por exemplo, o trigo. Você sabia que o trigo é viciante? Quem sabia aí? Levanta a mão.
né? Poucas pessoas sabem disso. Trigo é viciante, tá? As pessoas têm dificuldade, sim, de largar. Você passa 40 anos da sua vida comendo pão todo dia de manhã. Todo dia. Aí, chega um dia, você adoece, o profissional diz para você, você vai ter que tirar esse pão. Agora você vai comer de manhã uns inhames lá com 3 ovos. Tá. Aí você começa. Todo dia, os ovos com inhame e tal. Com uma semana você volta lá no profissional. Não aguento mais, doutor. Estou enjoada, não aguento mais comer inhame. Não aguento. Por que você enjoou em uma semana uma coisa, se você passou 40 anos comendo a mesma coisa, do mesmo jeito e nunca enjoou? Tá? Por quê? Porque o que você estava comendo é viciante. E o saudável não é viciante, tá? Por isso que o saudável, você enjoa, se você comer todo dia. Então, quem foi atendido aí por mim, já viu que eu passo um protocolo com várias opções. Ninguém é obrigado a comer o que não gosta, né, gente? A gente deve comer o que gosta, mas dentro do que é saudável para a gente. E olha, nós estamos no Brasil, nós temos um leque farto aí de opções alimentares saudáveis, tá? Então, não tem por que você ficar com pão todo dia, irmão. Não justifica. A única justificativa é essa, vício, dependência, tá? O que vai trazer de benefício para você? Entende? Então, é ir para a comida de verdade, tá? O que é comida de verdade? Que vem da terra, veio da natureza para você. Isso é alimento, tá? E procurar sempre aí fugir da transgenia também, né? Eu nem falei ontem da transgenia, porque a gente estava falando ali só da questão da inflamação intestinal, né? Então, eu falei só do que realmente causava inflamação. A transgenia não causa, mas com o passar do tempo altera nossas células. Então, a gente precisa também prestar atenção nisso aí, tá? E é isso, fazer a boa seleção do que você vai comer. Não está passando, irmão. Tá ligado? Dá um clique para mim aí, por favor. Mais um. Aí. E aí a gente queria só deixar à disposição, né, o nosso contato, para que se você quiser uma semana na sua igreja ou um final de semana, e também se você quiser o atendimento via WhatsApp, a gente vai estar à disposição. E também para atendimentos aqui em Palmas, nós vamos estar até o final desse mês, né, meu bem? Aqui na cidade de Palmas, tá? Não nessa igreja, mas vamos em outras, certo? E eu vou em qualquer igreja, irmão. Já fiz palestra na Igreja Batista, pode me chamar para qualquer igreja que eu vou, tá? Pessoas interessadas em vida mais natural, vida mais saudável, estou lá. Não importa, você do terreiro de Macumba aí pode me chamar que eu vou também, tá? Você do centro espírita pode me chamar que eu vou, tá? Eu quero que todo mundo saiba dessa mensagem, irmão, tá? Eu quero que todo mundo procure uma vida mais saudável, uma vida feliz. Você não vai ser feliz sem saúde, tá? Não vai. Nós dependemos do nosso corpo funcionando bem, todos os aspectos, tá? Dependemos de uma boa nutrição, de um corpo sem limites de movimento, tá? Para poder ter felicidade plena e vida natural, tá? Então, quando você procurar, tem uma pergunta aí? Uma pergunta aqui.
Quais os males de usar o celular na hora de defecar? Gente que passa mais de 1 hora no banheiro. Irene Pacheco perguntou aqui. Obrigada, Irene. Excelente pergunta. Gente, todos os males possíveis. Para começar, não deve nem entrar o seu aparelho celular no banheiro. Isso é falta de higiene para começar, tá? Evita a entrada de aparelhos eletrônicos no banheiro, viu? Ontem eu falei a posição da defecação. Né? Falei não, ontem à tarde? A posição para defecar, eu falei, posição de cócoras, tá? Nunca foi sentado a nossa posição original. Então, quando você vai defecar, você precisa estar atento para o que está acontecendo. As fezes, elas não devem demorar no reto. O reto é um órgão de expulsão. Fezes chegou no reto, o reto automaticamente vai expulsar, tá? Sem nenhum esforço da sua parte. Aí você precisa estar numa posição adequada para isso e concentrado, tá? É momento de concentração, focar, tá? Se você está com alguma dificuldade, a única força que você pode fazer sem prejuízo para o seu reto é o reflexo da tosse, tá? Você pode tossir e isso vai ajudar aí a expulsão também, tá? Sem prejuízo. Agora, ficar se espremendo, não. O perigo aí é que você está lá, naquela posição, ânus aberto, né? Tudo aberto e o tecido ali do reto, ele pode sair, tá? Para fora. Ele pode... A gente chama de prolapso retal, tá? É a saída do reto, ele cai, tá? O reto cai. Viu? Então, não recomendamos não, tá? Fica ali, ó, tá? Depois que faz o cocô, gente, é urgente. Ó, você presta atenção, depois que as fezes saem, o que o ânus faz? Automaticamente ele fecha. Automaticamente. Saiu, é um reflexo. Pá, fechou. Pronto, fechou, acabou, você sai dali. Viu? Vai embora. Vai embora. Então, é esse o perigo, prolapso retal, tá? No caso do arroz e feijão, são viciantes, tem gente que não ficam sem eles. É o Guido Santos. O arroz é viciante para o maranhense, né? Não, eles não têm fator viciante, tá? Graças a Deus. Feijão você pode fazer uso todos. Não vejo problema de fazer uso de arroz todo dia. Depende muito de cada organismo, né? Porque depende muito da situação de cada um. A questão do uso do arroz diário. Mas o feijão diário, eu não vejo contraindicação, a não ser que você tenha uma dessas síndromes intestinais que cause aí o excesso de gases. Aí também tem que ver isso aí. Mas se está tudo bem com você, você não tem reação nenhuma, não vejo problema de você fazer uso do feijão todos os dias. E o arroz, por ser carboidrato simples, o arroz branco, né? O integral não, pode entrar todo dia se quiser. Mas o branco tem algumas restrições só em relação aí à obesidade, diabetes, enfim, comorbidades, né? Situações. Sim, a transgenia, você precisa ver quando for comprar, tá? Qualquer produto ou alimento, no rótulo vai estar lá o triângulo amarelo. Quantos aqui conhecem o triângulo amarelo da transgenia? Levanta a mão. Ó, maioria conhece. Mas tem pessoas que não conhecem, tá? Então, passem a pesquisar o rótulo. Quando você vai lá comprar, procure na embalagem, na frente, atrás, de um lado, do outro, olhe tudo. Se tiver um triângulo amarelo com um T dentro do triângulo, é um alimento transgênico, tá? Não é que seja
ruim, mas a gente tem que consumir com cuidado, tá? A transgenia, com cuidado, sem excessos, tá? Porque é um alimento que, consumido em excesso e todos os dias, entrando todo dia, vai sim, tem o poder de alterar nossas células, sim, tá? É uma alteração genética ali, viu? Nós visitamos uma roça agora qual foi? Em Pará, né? No Pará. O irmão da roça levou a gente para conhecer a plantação de milho sem transgenia que ele tinha, e do lado tinha a plantação do vizinho com transgenia. E, irmãos, completamente diferente, tá? A roça do transgênico, um milharal lindo, maravilhoso, um verde vivo, umas espigas maravilhosas. E não vai uma formiga comer, não vai um passarinho. Ele mostrou, irmã, tá ali os passarinhos, tá vendo? Só o passarinho voa por cima das espigas transgênicas para ir comer só as espigas que não têm transgenia. Por que o passarinho faz isso? Tá? Então, depois que eu vi isso, eu fiquei meio, né? Isso me assustou um pouco. Se a natureza se protege contra a transgenia, eu acho que a gente, como seres inteligentes, né, deve começar a pensar também nisso e começar a maneirar mais aí nisso aí, tá? Comer só o que for realmente necessário, né? Eu não coloco transgenia no meu prato, né? Não coloco. Então, inclusive soja, proteína de soja, né, que a adventista gosta muito de usar, inclusive os vegetarianos, né? Soja é um dos grãos mais transgênicos do Brasil, tá? Soja, milho e algodão, né? Se eu não me engano. Também. Então, precisamos realmente ver, né, o que precisa, né, o que a gente deve estar colocando no lugar mais natural, né, sem esse recurso aí da transgenia, viu? Última. Pão integral é viciante? Se é de trigo, sim, que a única diferença do integral para o branco é a presença de fibras e outros, né, ingredientes, mas o glúten vai estar lá, né? O viciante é o glúten do trigo, tá? E também o prejuízo, né? Então, meus irmãos, eu quero me despedir, né, dizendo que vale a pena você tomar sua decisão. Quero só dar o último recado. Decisão é o que gera ação, tá? Você tem vontade de ter uma vida saudável, não tem? Quem tem vontade de ter uma vida saudável? Pronto, você que está aí na internet, pode colocar a mãozinha aí também. Eu tenho vontade. Você vai morrer com vontade se você não decidir isso. Tá? Vai morrer gordo, doente, tá? Por quê? Porque só fica na vontade, viu? Então entenda que a vontade é só o primeiro passo. Depois você tem que decidir, e a decisão gera uma atitude, uma reforma na sua vida, tá? É a decisão que vai fazer a diferença. Quando você decide e alguém vai te oferecer alguma coisa que você decidiu não comer mais aquilo, aí alguém vai e te oferece numa festa. Que a pessoa que venceu, o vencedor, responde? Ele diz, obrigada, mas eu não quero. Por quê? Porque ele decidiu não querer mais aquilo, tá?
O perdedor, aquele coitado que vai morrer doente, ele vai dizer assim: ah, não, obrigado, mas eu não posso. Coitado, ele não pode. Tá? Mas ele está morrendo de quê? De vontade de comer. A pessoa que decidiu, tá? Quero que vocês entendam bem essa diferença. A pessoa que decidiu, ela não quer mais aquilo, ela não tem mais vontade de querer aquilo para a vida dela, tá? Então ela vai continuar sem querer, não importa se está numa festa, se está em outro país, não tem ninguém vendo, não importa, ela vai continuar com a decisão dela, ela decidiu e pronto, acabou, tá? Então decida, queridos, viu? Decida o que é melhor para você e tome decisões racionais, decisões que você sabe que você vai permanecer. E a dica principal é: busque poder do alto, tá? Que é esse poder que vai garantir que você não retroceda, não volte atrás, viu? Desejo a vocês uma vida feliz e uma vida saudável. Graça e paz.